vamos falar sobre o dogma central da biologia molecular. Características do DNA. O DNA é o constituinte fundamental dos cromossomos. Sua estrutura anatômica leva a informação química que permite a exata transmissão da informação genética de uma célula para suas células filhas e assim sucessivamente. Ele também especifica as sequências de aminoácidos das cadeias polipeptídicas das proteínas. Seu formato é uma dupla hélice, que tem o formato helicoidal com uma escada em espiral, girando para a direita, no qual suas duas cadeias de nucleotídeos correm em sentidos opostos. São unidas por pontes de hidrogênio entre os pares de bases, e a base nitrogenada adenina sempre está pareada com a timina e a citosina com a guanina. O dogma central da biologia molecular explica como ocorre o fluxo de informações genéticas. Com exceção das mutações, a informação contida na sequência de DNA é estática. Indica onde estão os genes, quando serão traduzidos e a quantidade de transcritos produzidos. Características do RNA. É uma molécula de fita simples. Sua pentose é uma ribose, enquanto no DNA é uma desoxirribose. E na transcrição, a timina é substituída pela uracila no RNA. Transcrição da informação genética. A síntese de RNA se inicia com a separação das duas fitas de DNA. Apenas uma das fitas do DNA serve de molde para a produção da molécula de RNA mensageiro. A outra fita não é transcrita. Essa é uma das diferenças entre a duplicação do DNA e a produção do RNA, como temos aqui na figura do lado esquerdo. Temos também outras diferenças, que são os nucleotídeos utilizados possuem o açúcar da ribose no RNA no lugar da desoxirribose no DNA. E há também a participação de nucleotídeos de uracila no lugar de nucleotídeos da timina no RNA. Assim, se na fita de DNA que está sendo transcrita aparecer a adenina, encaminhe-se para ela um nucleotídeo complementar contendo a uracila. Numa célula eucariótica, o RNA mensageiro produzido, ele destaca-se de seu molde e após passar por um processamento, ele atravessa a carioteca e se dirige para o citoplasma, onde se dará a síntese proteica. Então, com o fim da transcrição, as duas fitas de DNA se unem novamente, refazendo-se a dupla hélice, como se mostra nessa figura do lado direito. O código genético. A mensagem genética contida no DNA é formada por um alfabeto de 4 letras, que correspondem aos 4 nucleotídeos: adenina, timina, citosina e guanina. Então, com essas 4 letras, é preciso formar palavras que possuem o significado dos aminoácidos. Então, cada proteína corresponde a uma frase formada pelas palavras, que são os aminoácidos. Dessa maneira, apenas 4 letras do alfabeto do DNA poderiam ser combinadas para corresponder a cada uma das 20 palavras representadas pelos 20 aminoácidos diferentes que ocorrem nos seres vivos. Então, cada 3 letras, como mostra aqui nessa figura, corresponde-se a uma trinca de bases do DNA, ou seja, essas palavras é um aminoácido. Então, o código genético do DNA, ele se expressa por trinca de bases, que são denominados códons, ou seja, cada códon são formados por 3 letras, que corresponde a um aminoácido. Então, a correspondência entre o trio de bases do DNA, essas bases, esse
trio de bases no RNA e os aminoácidos por eles especificados constituem uma mensagem em um código que passou a ser conhecida como código genético. O código genético é universal, está presente em todos os organismos da Terra e funciona da mesma maneira, seja numa bactéria, num vegetal ou no ser humano. O códon AUG, que codifica para o aminoácido metionina, também significa início de leitura, ou seja, é um códon que indica aos ribossomos que é por esse trio de bases que se deve iniciar a leitura no RNA mensageiro. Temos também nessa tabela 3 códons que não especificam nenhum aminoácido. São os códons UAA, UAG e UGA, que são chamados de stop códons do RNA pelos ribossomos na síntese proteica. Então, disse que o código genético é degenerado porque cada palavra, ou seja, cada aminoácido, pode ser especificado por mais de uma trinca. Tradução. Síntese de proteínas. Tradução é o nome utilizado para designar o processo de síntese de proteínas. Ocorre no citoplasma com a participação do RNA e de aminoácidos. Temos o gene cistron, que é o segmento de DNA que contém as informações para a síntese de um polipeptídeo ou proteína. Então, o RNA produzido, que contém uma sequência de bases nitrogenadas transcritas do DNA, é um RNA mensageiro. No citoplasma, ele será um dos componentes participantes da síntese de proteínas, juntamente com outros 2 tipos de RNA, todos de fita simples e produzidos segundo o mesmo processo descrito para o RNA mensageiro. Temos o RNA ribossômico, que é mostrado através das letras RNA associado a um R minúsculo. Associando-se a proteínas, as fitas de RNA ribossômico formarão os ribossomos, que são orgânulos responsáveis pela leitura da mensagem contida no RNA mensageiro. E por último, temos o RNA transportador, ou seja, é designado através das letras RNA e o T minúsculo. São chamados assim porque são os responsáveis pelo transporte de aminoácidos até o local onde se dará a síntese de proteínas junto aos ribossomos. Ou seja, são moléculas de RNA de fita simples, de pequeno tamanho, que contém cada uma cerca de 75 a 85 nucleotídeos. Cada fita do RNA transportador torce-se sobre si mesma, adquirindo o aspecto visto na figura. 2 regiões se destacam em cada transportador. Uma é o local em que se ligará o aminoácido a ser transportado e a outra corresponde ao trio de bases complementares, que é o anticódon, do RNA transportador, que se encaixará no códon correspondente ao RNA mensageiro. O anticódon é o trio de bases do RNA transportador, complementar do códon do RNA mensageiro. Temos aqui o modelo do dogma central da biologia, como foi explicado nos slides anteriores, separadamente. Esse dogma demonstra todos os processos pelos quais os ácidos nucleicos podem passar. Temos o DNA, onde está contida a informação genética, que pode ser transcrito em moléculas de RNA. Esse processo de transcrição, uma molécula de DNA serve como molde para a criação de uma molécula de RNA. Essa molécula de RNA é encontrado o código usado para organizar a sequência de aminoácidos e formar as proteínas no processo de tradução.
Esse processo consiste na união de aminoácidos, obedecendo à ordem de códons apresentado em um RNA mensageiro. Temos também a replicação do DNA, que é o processo pelo qual uma molécula de DNA é capaz de formar outra molécula idêntica à original. E sabemos também que uma molécula de RNA pode produzir uma molécula de DNA. Chamamos esse processo de transcrição reversa e ela acontece principalmente em vírus. Então, essa molécula é replicada e atua como um RNA mensageiro. E para realizar esse processo, o vírus utiliza uma RNA replicase. Então, observamos também que uma proteína ela é formada a partir dos ácidos nucleicos, mas um ácido nucleico não pode ser formado a partir de uma proteína.